Então hoje nós vamos falar sobre o rei Abias e o rei Asa, certo? Para quem não esteve semana passada e para quem esteve também, vamos dar só uma relembradinha do nosso querido professor Edson, para não passar batido, já que o Kevin gosta de falar mal de mim, que eu só coloco mapas e não sei o quê. Então aqui eu coloquei um mapa para a gente se situar na questão do reino de Israel e no reino de Judá. Recapitulando, era um reino unido, né? Saul, Davi, depois Salomão. Depois de Salomão teve a divisão, né? Jeroboão norte e depois Roboão sul. E aí semana passada a gente ouviu o que aconteceu. Os dois reis foram mal aos olhos de Deus, fizeram umas coisas erradas lá, que nós aprendemos semana passada. E aí hoje nós vamos continuar. Essa imagem aqui eu achei na internet, eu vi que o irmão Edson, né, colocou semana passada, aí eu vi e falei, vou colocar também para a gente recapitular. Então a gente vai falar sobre Abias, eu não sei se todos conseguem enxergar. Tá aqui, ó, Abias, 903 a 911 a.C. e depois Asa, 911 870, tá bom? Aqueles dois vão falar. Depois, provavelmente, a gente vai passar por todos, né, senhora? Tá bom. E aqui eu gostei desse, por ser designer, eu gostei desse daqui, é bem legalzinho, dá pra ver mais ou menos ali. Ali tá como Abias ficou 3 anos, né, ele reinou 3 anos, e Asa 41 anos. E tem todo esse cronograma aí, o cronograma, ou cronologia dos reis, o rei de Judá e dos reis de Israel. E esse daqui é só para poder, eu coloquei maior, é a mesma coisa, só que tem alguns outros detalhes. Então ali está Abião, deve ser uma tradução, sei lá, mas Abias e Asa ali, que está ali no meio, 900, mais ou menos ali entre 900 a.C., para a gente ter uma ideia da cronologia dos reis e dos profetas. Isso aí a gente acha fácil hoje na internet, caso alguém queira, mas que se alguém quiser já pronto também, isso aqui ele vai até embaixo, até o final, mas eu só cortei para poder aumentar, para a gente poder enxergar melhor. Então hoje nós vamos falar de Abias. Quem foi Abias? O texto de hoje, que como eu disse todos leram, é 1 Reis 15, de 1 a 24, e também o texto de Crônicas, 2 Crônicas, de 13 a 16, que fala com mais detalhes sobre esses dois reis. Os reis ele foi escrito anteriormente, né, foi bem antes de Crônicas, então e Reis ele tem menos detalhes do que de Crônicas, porque Crônicas ele tem a intenção de falar mais do reinado de Judá, porque ele fala também também fala do reino de Israel, mas é quando eles estão em conflito ali, quando eles se digamos, como falar, quando um está brigando com o outro, se bem que eles ficaram em guerra quase o tempo todo, né? Mas quando um atrapalha o outro, ou quando tem coisa ligada um com o outro. Então eu já coloquei essa recapitulação. E aí, Abias, ele começou a reinar no 18º ano do reinado de Jeroboão, que nós vimos semana passada, filho do debate. Abias tornou-se rei de Judá nisso daí. Eu coloquei ali, mãe dele chamava-se Maaca e era filha de Absalão. Eu não sei se todos já estudaram sobre essa pessoa. Eu vou desafiar todos a estudarem a ela e um dia trazer aqui pra gente. Eu vou, aqui ó. Em 1 Reis 1:10, Maaca, filha de Absalão, é mãe de Asa. A gente pode ver lá, em 1 Reis 1:10. 1 Reis 1, acho que eu errei ali, hein? Tá. Eu também acho. Deixa eu ver. Não, é 15, né? 15, 2, tá faltando 5. Acho que é porque eu devia estar com...
Isso. 15, 2. Será? Reinou Jerusalém, o nome de sua mãe, Maaca. Isso. Não, mas ali... Não, isso está certo. 15, 2, mãe de Abias. Ok? Mas em 1 Reis, só que eu errei ali a passagem, preciso ver acertar depois. É 15, 10. 15, 10. Faltam 5 ali. 15, 10 diz que o nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Aí, em 2 Crônicas 13, 2, está Micaía, filha de Uriel de Gibeá. É mãe de Abias. E em 2 Crônicas 11, 20, Maaca, filha de Absalão, é mãe de Abias. Então, precisa estudar isso porque tem várias teorias sobre isso. Primeiro que Micaía, que foi escrito em Crônicas, é uma outra grafia, é a mesma pessoa. Isso daí está certo, os estudiosos já chegaram nessa conclusão. Mas o problema é que essa questão, a NVI traz como vó. A tradução Almeida traz como mãe. E aí existe uma certa discussão sobre isso. Mas existe o seguinte também. Jesus é filho de Davi. Isso é bem comum na genealogia, dizer que tal, ele é neto, ou bisneto, ou tataraneto, mas diz que é filho de Davi. Abias é filho de Davi, Asa é filho de Davi. É costume falar dessa maneira, não fala que ele é avô, bisavô, tataravô. Então existe uma teoria, ou existe uma questão, que quando ele fala mãe, na verdade é vó, mas ele está usando porque é mãe dele, mas é vó. Então... Mas existe essa questão aí, eu só coloquei aqui como um detalhe, curiosidade, para que a gente possa estudar sobre isso daí, porque tem uma teoria, não estou eu que estou dizendo, que é a mesma pessoa, e aí tem uma coisa aí, porque ela foi idólatra, ela fez coisas muito erradas, ela era a rainha-mãe, e depois a gente vai ver no reino de Asa, que ele tira ela de como rainha. E alguns têm uma teoria aí que diz que ela foi mãe dos dois. Então, mas isso aí é uma teoria que não é comprovada. Então é só um detalhe para que a gente possa estudar que ela é Maaca, é mãe de Abias. Abias, ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Então ele também não foi muito legal. Foi um rei que não seguiu os caminhos de Deus. Davi fez o que deu justo aos olhos do Senhor, exceto no caso de Urias, o hitita. Por que eu coloquei esse detalhe? Porque Davi, ele foi considerado um homem conforme o coração de Deus, ele fez coisas que foram justas aos olhos de Deus, e a Bíblia ela faz questão de colocar esse detalhe, exceto o caso de Urias. Eu coloquei aqui em destaque porque a palavra de Deus ela não acoberta os nossos pecados. Na verdade, ela expõe os nossos pecados. E o meu professor de Antigo Testamento, ele falava que o Antigo Testamento, todos os detalhes que estão lá, ele tem um motivo. E por isso a gente precisa estudar. Quando coloca lá um detalhezinho, uma coisa, fala, por que esse nome está aqui? Tem um motivo para estar lá. Então, dá uma estudada e vê isso. Nesse caso aqui, eles fazem questão de colocar que Davi cometeu aquele problema. Ele cometeu esse pecado e eles fazem questão de colocar lá. A Bíblia ela não acoberta os nossos pecados, na verdade ela expõe os nossos pecados. Abias, ele viveu em guerra. Apesar de ter sido apenas 3 anos, ele viveu esses 3 anos com guerra, com Jeroboão. E ele tinha um exército de Judá, só que nesse caso aqui, ele fez a coisa certa. Eu coloquei em destaque ali que o exército de Judá clamou ao Senhor. Jeroboão resolveu atacar ele e tinha um exército muito maior, era o dobro, ele tinha 4.000 homens. Jeroboão tinha 800, tinha 400.000 homens.
E Jeroboão tinha 800 mil homens, exército. E eles fizeram uma emboscada. Eles vieram pela frente, 400, e eles, por trás, eles fizeram uma emboscada lá e colocaram Abias, o exército de Abias ficou entre os dois exércitos. Então ia ser um massacre. E aí ele clamou ao Senhor. E como ele fez isso, Deus derrotou Jeroboão. E eu coloquei em amarelo, porque quando ele clama ao Senhor, não é Abias que derrota Jeroboão. A Bíblia deixa bem clara que é Deus que derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias de Judá. Para ele não se achar, nós derrotamos tal. E então Deus que derrotou Jeroboão, quando ele buscou a solução do seu problema, quando ele buscou a Deus. Resumindo, ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Então ele não foi um rei muito, aos olhos de Deus, não foi um rei bom. A misericórdia de Deus, porque ele concedeu um filho, deu a descendência, por amor a Davi, porque ele já tinha prometido isso, e ele concede um filho a Abias. Ele clama ao Senhor e Deus concede a ele esse pedido, e ele tem vitória sobre Jeroboão. E 4, Deus quem vence, a vitória vem do Senhor. E aí eu queria aplicar que devemos nos preparar para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Abias, ele se preparou, ele tinha lá o seu exército, eles se prepararam, foram para a batalha, mas se ele não tivesse clamado ao Senhor, com certeza teria perdido. E aí, nós precisamos fazer a nossa parte, nos preparar para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. E eu queria ler justamente Efésios 6, 10, 18, para a gente aplicar na nossa vida. Quem quiser acompanhar, vocês podem abrir as suas Bíblias. A minha Bíblia é a King James, né? Então, 6, 10 a 18. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E eu queria ler também Salmo 50, 15. Que diz: invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. Apesar de Abias ter sido um rei mau perante Deus, quando ele clamou a Deus, Deus realmente foi até ele e livrou ele do problema e deu a vitória para aquele que era bem menor, o exército. Mas como ele clamou a Deus, Deus deu a vitória para ele. Então nós devemos, nas nossas lutas,
nossas dificuldades, clamar ao Deus para que Ele possa dar a vitória para nós. Eu nem segui o negócio aqui. Nós vamos agora para o segundo, Asa. Asa, no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. Isso está em 1 Reis 1:9. Ali tem o mesmo detalhe de Maca, a mesma coisa, então eu desafio a vocês a estudarem sobre isso também. E depois a gente pode conversar sobre essa mãe aqui, que não foi bom exemplo para eles não, viu? Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como seu antepassado Davi. E ele teve 10 anos de paz, porque ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Isso está em 2 Crônicas 14:6, e lá em 2 Crônicas 14:1 fala que ele teve 10 anos de paz. Asa clamou ao Senhor também. Por quê? Ele também teve um problema quando o Hitita, o Zerá, na verdade, foi atacar ele depois. Então ele clamou também ao Senhor. E esse Zerá, ele tinha um exército de 1 milhão. Era muito maior. E eu coloquei ali porque é uma oração muito bonita que Asa faz. Ele diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Ele reconhece que ele era muito mais fraco do que aquele exército. Fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. É uma oração muito bonita e ele clamou ao Senhor e Deus também deu vitória a Asa nessa questão. Depois dessa tentativa de Zerá conquistar, né, ali aquele território, Deus levanta um profeta, Azarias, e ele foi até Asa. E ele disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Isso está em 2 Crônicas 15:2. Esse texto me lembrou muito outros textos. Eu não sei se eu coloquei logo em seguida, mas eu coloquei depois para a gente fazer uma comparação com outros textos sobre essa questão de buscar ao Senhor. Assim que ouviu as palavras do profeta Azarias, o rei Asa se encheu de coragem. No começo no reinado de Asa, ele já tinha feito uma limpa, porque todo o povo estava idólatra, tinha se desviado do Senhor, estava cheio de ídolos. E Asa, logo no começo do reinado dele, por isso que diz que ele foi bom aos olhos do Senhor, ele tirou tudo, destruiu coisas e realmente se voltou ao Senhor e fez com que todo o povo também se voltasse ao Senhor. Só que depois que Azarias vai até ele, ele faz uma nova aliança com Deus. Além dele ter vencido lá com o Hitita, ele faz uma nova aliança com Deus, faz uma renovação da aliança com o Senhor. Isso está em 2 Crônicas 15:12. E aí ele fica sem guerras até o 30º, 2 Crônicas 15:19. Deixa eu ver aqui. 35º, né? Então ele praticamente tem quase todo o reinado dele sem guerras, porque ele buscou o Senhor e fez a coisa certa diante do Senhor. E ele... depois, aqui é depois. Quando esse profeta vai até ele, de novo, ele faz essa nova aliança, ele pega os ídolos que sobraram lá, destrói tudo, inclusive Maaca,
sua mãe ou sua avó, ele tira ela como mãe, rainha-mãe. Depois ele tira ela porque ela estava sendo uma má influência para ele. Então ele tira ela como rainha-mãe porque ela tinha uma adoração a uma deusa lá e era coisa bem abominável diante de Deus. E ele tira ela, inclusive familiar. E ele era tão firme com Deus que ele fez isso. Mas aí, num certo tempo, Baasa atacou Judá, só que Asa, nesse caso, ele buscou ajuda fazendo um acordo com Ben-Hadad, rei de Arã. E isso foi considerado loucura perante Deus, porque ele não... Aí Deus levanta um vidente lá, que vai falar isso para ele, que ele, ao invés de buscar Deus como ele tinha feito antes, ele busca um acordo com aquele rei Ben-Hadad, e não é o nosso Haddad aqui de São Paulo, ou daqui do Brasil, né? E aí ele faz o acordo, ele pega os bens, o ouro, manda para ele de presente, eles fazem um acordo, ou ele quebra o acordo com o rei lá, e aí ele consegue se livrar. Mas ele não busca Deus, e aí Deus condena essa ação dele, e depois desse acontecimento, ele vai terminar o reinado dele com guerras até o final da vida dele. Depois de tudo isso, ele tem um problema nos pés, uma doença nos pés grave, e a palavra de Deus diz também que ele, ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, ele busca só os médicos. Ele não busca Deus em primeiro lugar e busca a solução através de médicos, e aí depois de 2 anos, depois no 41º ano do seu reinado, ele morre. E aí, resumindo, eu queria falar sobre Asa, é que ele fez o que era bom e justo aos olhos de Deus. E aí, o segundo, pai, mãe, vó, todos os parentes dele, eu fiz essa pergunta porque o que fez Asa agir corretamente aos olhos de Deus? Porque a mãe, ou a avó, ela era idólatra e fazia coisa abominável diante de Deus. Todo o povo fazia. O seu pai foi um mau rei. E Asa foi bom e justo aos olhos de Deus. E aí eu coloquei que mesmo tendo influências ruins de pessoas próximas, familiares inclusive, ele agiu corretamente. Nós podemos agir corretamente aos olhos de Deus, independente das circunstâncias, independente das influências que estão ao nosso redor. Isso é um exemplo que a gente pode ver de Asa. Não tem algo escrito dizendo que foi um profeta, que foi algum familiar próximo. O fato é que quando ele se tornou rei, ele resolveu fazer a coisa certa diante de Deus. Não é isso, não são as pessoas próximas da gente, não são nossos amigos, não é a sociedade que nos define. Se nós queremos fazer a coisa certa diante de Deus, não podemos dar a desculpa que fui influenciado por más companhias, né? Porque Asa tinha muita má companhia do lado dele. Ele também clamou ao Senhor e, por causa disso, ele teve muitos anos de paz no seu reinado. Ele buscou o Senhor. E aqui eu coloquei essas passagens para a gente ler. Quem tem Bíblia, pode abrir em Jeremias 29, 12, 13, e alguém pode abrir em Isaías 5, 5, 6, para só não eu ficar falando, e também Lucas 11, 9, 10. Aí a gente fica mais... Jeremias 29, 12, 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém. Isaías 5, 5, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto.
Amém também, né? Lucas 11, 9 e 10. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que podem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém também. Mateus 7, 8. Não é 8 e 8, não. É Mateus 7, 7, 8. Eu estava de madrugada, pessoal. E aí... coloquei aqui, não abandone ao Deus ou troque por algo que vai tomar o lugar do Senhor. Por que eu coloquei isso? Porque Asa, ele procurou a Deus, mas em um certo momento da sua vida, ele trocou Deus por um acordo, achou que aquele acordo com aquele outro rei ia resolver o problema dele. E ele agiu muito mal diante de Deus. Ele trocou a certeza da vitória de Deus para algo que ele precisou, inclusive, dar presente lá para o outro lá. E se arrependa do pecado. Por que coloquei isso? Porque Asa, quando o vidente foi falar com ele, ao invés dele tomar a atitude de Davi, quando foi repreendido por Deus, por intermédio do profeta Natã, lá em 2 Samuel 12, 13, Davi disse, eu pequei contra Deus, e reconheceu o erro dele. Mas o Asa, ele ficou bravo por ter recebido a notícia e mandou prender a pessoa. E lá diz ainda que naquela época ele estava repreendendo alguns do povo. E quando ele fica doente dos pés também, ao invés dele procurar Deus, ele procura apenas resolver com as próprias coisas terrenas. Então, ele não se arrepende. Se ele tivesse ficado doente e falado, não, tudo bem, agora eu reconheço o Senhor e tudo mais, não, ele não buscou, continuou não buscando a Deus e buscou as coisas terrenas. Alguns dizem que é melhor começar mal e terminar bem. Alguns dizem porque Asa começou bem e terminou mal. Mas o correto seria começar bem e terminar bem, né? Esse é o melhor, esse é o ideal. Mas que a gente possa aprender com Asa, que a gente pelo menos terminar bem. Se a gente não começou bem, ok, Deus é misericordioso. E a gente terminar a nossa carreira bem. O pastor está aqui, então se eu falar alguma besteira, e também está gravando, né? Então, corta. Eu vejo o Antigo Testamento, a gente vê que as coisas aconteceram porque é histórico. E nós estamos num tempo em que a gente pega essas coisas, esses acontecimentos, só que hoje a gente traz para o espiritual e ela encaixa. Eu não sei qual foi o propósito de Deus, mas eles passaram por aquilo real. Eles viveram aquilo. E isso mostra para nós hoje as nossas lutas, as nossas guerras, né? E justamente quando a gente não busca Deus, a gente se dá mal. Agora, quando a gente busca Deus, tem aquele versículo, né, que fala, tudo coopera para o bem. Mas o bem não é dar tudo certo. O bem é para o nosso bem. Como é que eu vou explicar isso? Até o Pedro pregou esses dias, um tempo atrás, né? Porque mesmo que a gente sofra, Deus está pensando a gente para o nosso bem, o nosso crescimento espiritual, ou mesmo que Ele nos leve por algum sofrimento, é para o nosso bem. Paulo não disse que é muito pesado, talvez, disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, mesmo que Ele nos leve, é para o nosso bem, aqueles que estão com Deus. Então, nenhum sofrimento que a gente passa aqui é ruim, se a gente está em Deus. Se a gente está com Ele, se a gente clama por Ele. Porque a gente, muitas vezes, eu posso dar o meu exemplo eu posso falar assim, poxa, eu queria ter nascido rico, né? Eu podia ter nascido numa família estruturada, eu podia ter nascido numa família que tinha pai, mãe, certinho, bonitinho e tal. Eu já me questionei isso quando eu ainda não entendia isso.
A gente começa a se comparar com outras pessoas, achando que aquilo que eu passei foi ruim. No momento que aconteceu, era ruim para mim, no meu entendimento. Mas hoje, olhando para trás, eu sei o propósito de Deus porque eu passei por aquilo lá. Foi para o meu bem, inclusive para que eu possa, inclusive, trabalhar para o reino, trabalhar para Ele muito melhor se eu não tivesse passado por aquilo. Então, quando a gente entrega tudo para Deus, nem as coisas ruins, que aos nossos olhos são ruins, elas são boas e tudo coopera realmente para o nosso bem. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e acha que, nossa, às vezes é não sei o quê. Mas se a gente estudar o Antigo Testamento, a gente vai conseguir enxergar como ele direciona para Deus, como ele direciona para Cristo. E é isso que o Antigo Testamento, Antigo e Novo, todos eles, na verdade, um livro só. Quando alguns falam que o Novo Testamento que vale, o Antigo não, porque é desatualizado, acabamos de ver 2 reis, um que ficou só 3 anos no poder, e a gente tira lições dele, é atual. Asa, se a gente pegar todo o texto, a gente vai tirar mais lições dele e atuais também. Não está ultrapassado, porque quando a gente tira o princípio dele, é totalmente atual e continuará sendo atual até a volta do nosso Senhor. Eu não achei que ia ser tão rápido, eu achei até que ia demorar, porque tinha 2 aqui, ó. Mas são reis... tudo bem que Asa ficou 41 anos, mas a história dele, podemos dizer que ela é curta, porque ele foi bom, então teve paz, aí teve uma pessoa que tentou, uma pessoa atacou ele, aí só depois de, lá no 35º, que foi atacar ele também, então ele foi um exemplo até lá, e a gente tem que usar isso como exemplo também. E o Abias, não tem, assim, como foi 3 anos só fazendo coisa errada, tirando o clamor a Deus, mas dá pra gente tirar realmente lições desses 2 reis. E a Betina falou assim, quando ela pediu para eu falar isso, e eu reclamei, né? Reclamei porque não é fácil, porque o Antigo Testamento não é agora deixar vocês, desmotivar vocês, é motivar vocês. Porque quando a gente começa a estudar um rei, ele está ligado em tanta coisa. A questão de Maca ali, da mãe, você pega um texto em Reis, pega um texto em Crônicas, você começa a descobrir quem é filho de quem. Você, para quem gosta, e a gente deveria gostar, porque a gente, né, foi transformado, você começa, e aí não acaba nunca o estudo, porque você começa a procurar várias coisas assim. E quando vocês forem estudar o Antigo Testamento, principalmente os reis e tal, uma coisa vai ligar a outra. E aí eu reclamei com a Betina assim, ela falou assim, não reclama não, que semana que vem o Itamir vai falar de quanto? 4? De 4 reis e tem só, ele vai falar de Baasa, né? Baasa, Etá, é isso? Zinri, Yomi, não sei. Esses daí. Tem um que ficou só 7 dias no poder. De tão ruim que era. Então, aí a Betina até falou, assim, mas o que você vai falar dele? Ele falou, vai falar o que dele? Ele falou, fala que ele foi ruim. Foi isso que o Itamir. Então, semana que vem, Itamir que vai ser o professor. Então, não percam, porque ele conhece muito e ele é engraçado também. Eu temo pela aula. Eu temo pela aula porque eu fiz em 30 e poucos minutos. Eu acho que ele vai levar 2 horas para falar o que ele quer falar, se é que ele vai conseguir terminar. Mas, não, é brincadeira, mas ele é expert e ele vai saber. Então, não percam, porque ele é um excelente... Eu tive aula com ele na faculdade e ele é muito bom mesmo. E se vocês tiverem dúvidas, ele começa a linkar texto assim, que você fala, de onde ele tirou isso? E aí, ele conhece muito. Então, já fiquem preparados, leiam o texto, né, que vamos mandar durante a semana. E provavelmente ele vai falar mal dos 4 reis. Porque foram os reis lá do Reino do Norte, tá bom?